Um outro algoritmo famoso aí para achar a árvore mínima é o algoritmo de Kruskal. Ele segue um princípio um pouquinho diferente, mas ele acha a árvore mínima também. Então, como é que ele funciona? O algoritmo de Kruskal inicia com uma árvore vazia. A diferença é que, enquanto o primo ele pega um vértice inicial e tenta ir crescendo a árvore que já está conectada com aquele vértice, Kruskal ele vai sempre inserir a aresta de menor custo, claro, que não forma ciclo. Então nós vamos ver aqui na execução do algoritmo daqui a pouco que na verdade o Kruskal ele pode ir formando subárvores separadas e só no final, quando a gente tiver as n-1 arestas escolhidas, é que a gente tem a garantia de que aquilo ali formou uma árvore. No meio do caminho pode parecer que aquilo não é uma árvore ainda. Então a gente vai executar aqui no mesmo grafo de exemplo. E aí, claro, começamos com a aresta de menor custo possível. Se a gente olha para a árvore inteira, para o grafo inteiro, a aresta de menor custo possível é AB com peso 1. Então a gente já escolhe ela. Nesse começo pode até parecer que esse algoritmo vai funcionar igual ao de prim, mas daqui a pouco a gente vai ver a diferença. Claro, a segunda aresta de menor peso de todo o grafo é a aresta BC. E ela não forma ciclo, então a gente vai incluir BC na nossa árvore. Agora ele vai começar a se comportar diferente de prim, porque o prim ia procurar alguém que está conectado com A, com B ou com C. Né? Mas o Kruskal ele vai procurar a aresta de menor peso. A gente tem duas arestas aqui de peso 3. Então a gente escolheria uma delas, desde que ela não forme ciclo. Por exemplo, DE. Tá? E agora a gente vê que a gente tem como se fosse uma árvore, uma subárvore aqui em cima e um outro pedaço de árvore aparecendo aqui, mas eles ainda não estão conectados. Se a gente continuar na mesma, no mesmo método, a próxima aresta de menor peso é a GF, que tem peso 3. Então a gente inclui ela. E ainda agora a gente tem três partes desconectadas, né? Uma aqui em cima, outra aqui no meio, outra aqui no canto. Mas a gente continua. Agora as arestas de menor peso que tem para entrar são as arestas de peso 4. Aqui AD, BE ou DG. No princípio a gente pode escolher qualquer uma delas, desde que não forme ciclo. Se a gente escolhe a BE, tudo bem, não formou ciclo. E agora aquela subárvore lá de cima está conectada com a árvore que estava aqui no meio. Continuando o algoritmo, a gente tem que escolher outra aresta que tenha peso 4, é o menor peso disponível aqui. Só que se a gente escolher AD, vai formar um ciclo, deixa de ser árvore. Então, obrigatoriamente, nesse caso, teria que ser escolhido DG. Se a gente olhar agora com a escolha de DG, a gente tem 6 arestas. Se são 7 vértices, com 6 arestas, terminou o nosso trabalho. Assim como o algoritmo de prim, para implementar o algoritmo de Kruskal, a gente tem que resolver algumas coisas na hora da implementação. Né? Não é só simplesmente falar, pega a menor aresta. Por exemplo, como eu descubro quem é a menor aresta? Isso aí é até uma coisa simples da gente pensar. Né? Se eu pego o grafo inicial e ordeno as arestas por peso, a gente vai pegando as arestas na ordem de menor peso. A gente usa um algoritmo eficiente para ordenação e isso não vai ser um grande problema. Aí o problema cai em outro lugar. Quando eu pego uma aresta de menor peso, como é que eu descubro se ela não formou um ciclo? Né? Porque naquela hora a gente viu que se eu pegasse a AD, ela ia formar um ciclo. Então, se esse problema aqui de cima, que descobrir quem é a aresta de menor peso, não é difícil, talvez descobrir se ela não forma um ciclo, a gente tem que pensar um pouco mais na hora de implementar. Mas então, dado esse conceito de árvore mínima, né, fora, claro, a gente ter a aplicação direta num grafo assim, mais abstrato, num grafo que não está representando nada nesse momento, vamos ver um exemplo de uma aplicação em que o grafo pode representar alguma coisa mais concreta. Então, imagine o seguinte. Esse grafo representa uma quantidade de cidades que fazem parte de uma mesma região. Então, a gente tem aqui da cidade A até a cidade M, né, que são, então, 13 cidades conectadas. Essas arestas representam estradas de terra que já existem entre essas cidades. Tá?
Só que a região quer se modernizar e quer começar a asfaltar essas estradas. O problema é que não tem dinheiro para asfaltar tudo de uma vez. Então, né, os dirigentes aí, os prefeitos, os cidadãos dessas cidades se reuniram e resolveram o seguinte: olha, vamos criar um caminho asfaltado para cada cidade, porque eu sei que se eu sair de uma e for para outra, alguma hora eu consigo chegar na cidade que eu quero, provavelmente usando só asfalto, né? Mas se eu não posso asfaltar tudo, quem é que eu vou asfaltar? Certamente, para gastar menos dinheiro, a gente tem que fazer aqui conseguir conectar todas as cidades com o menor peso possível. Em outras palavras, para asfaltar as estradas com o menor custo possível, a gente está procurando a árvore geradora mínima desse grafo. As arestas desse grafo que fizerem parte da árvore geradora mínima vão indicar quais as estradas que devem ser asfaltadas primeiro para gastar menos dinheiro. Tá? E, na verdade, esse é um dos exercícios que a gente tem para fazer, então, na parte prática dessas aulas.